Observe o gráfico em que se relaciona a concentração do vírus HIV à perda de imunidade com o tempo. Vamos dar uma analisada no gráfico para nós entendermos a relação de concentração de HIV com a contagem das células parasitadas pelo vírus, que são os linfócitos, chamados de linfócitos CD4. Então, olha só, a primeira fase, que é a fase de infecção, que corresponde à eliminação da maioria dos vírus pelo sistema imune. Essa fase é uma fase, onde nós vamos perceber que a gente tem uma concentração elevada do vírus, depois ele tem uma queda, ao passo que a contagem dos linfócitos também inicialmente alta, depois ela diminui. Por quê? Porque o vírus parasita essas células sanguíneas. Na segunda fase, é uma fase que, vamos dizer assim, assintomática. O que a gente tem aqui? Uma queda bem acentuada dos linfócitos, e um aumento da concentração do vírus HIV. Na fase 3, olha lá, o que acontece? A gente tem uma queda ainda bem mais acentuada dos linfócitos, Então, eu tenho a perda da imunidade. E olha como que a concentração do vírus HIV aumenta. E a fase 4, eu tenho a perda total da imunidade, contagem baixíssima de linfócitos e um número mais elevado do vírus HIV, ok? Lembrando que o HIV é um retrovírus, é um vírus de RNA. Vamos à questão. Com base no gráfico e em seus conhecimentos, faça o que se pede. Letra A. Cite a principal causa da diminuição da imunidade entre os portadores do HIV. Então, qual é a causa? É a redução do número de células de defesa, que são os linfócitos TCD4. O vírus penetra no linfócito e destrói esse linfócito. É uma reprodução viral que tem ciclo lítico. Então, as células diminuem, ok? Na letra B, identifique a fase indicada no gráfico que possibilita o surgimento de doenças oportunistas, como, por exemplo, a tuberculose. Como a queda imunológica, ela é acentuada, você tem uma queda bastante significativa do número, por exemplo, de linfócitos aqui, na fase 3. Então, essas doenças oportunistas, devido à queda da imunidade, aparecem na fase 3, indicada no gráfico. Letra C. Cite as fases indicadas no gráfico em que há maior risco de transmissão do vírus HIV nas populações, justificando a sua resposta. Voltando no gráfico, fase 1 e fase 2, eu tenho uma quantidade significativa de vírus, no organismo, e é uma fase que é assintomática. Portanto, fase 1 e fase 2, justificativa, é uma fase assintomática. Então, se não houver o uso de preservativo, o vírus passa de um indivíduo que às vezes nem sabe que é soro positivo. Na letra D, pede para explicar por que, embora não exista cura para a AIDS, as autoridades de saúde pública se empenham na busca de um teste laboratorial para identificação de pessoas soropositivas. Qual é a importância disso? Evitar a transmissão nessa fase em que o indivíduo, de repente, não sabe que ele é portador do HIV.
e tendo relações sexuais sem uso de preservativo, né, ele vai transmitir o vírus para o parceiro.